Muitas atualizações no caso de Nolan Wells. Um novo vídeo supostamente mostra o que pode ser a última imagem conhecida dele antes de desaparecer. Imagens obtidas pelo TMZ foram gravadas em Horn Island poucas horas antes do desaparecimento. Vamos discutir o que isso pode significar para a investigação. E o advogado Ben Crump, que está representando a família de Nolan Wells, acabou de fazer um grande anúncio de que os resultados preliminares iniciais daquela autópsia independente serão divulgados amanhã. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, então estamos de volta com mais uma atualização sobre Nolan Wells. E desta vez temos mais um novo vídeo. E estou muito curioso para saber qual papel isso vai desempenhar na investigação, porque surgiu um vídeo que pode ser a última imagem conhecida de Nolan Wells antes de ele desaparecer, antes de seu corpo ser finalmente encontrado. Essas imagens foram obtidas pelo TMZ. Elas teriam sido gravadas em Horn Island apenas algumas horas antes de Nolan desaparecer. A pessoa que registrou isso em vídeo acreditava que era Nolan. Ela estava tão convencida disso que foi até o escritório do xerife e mostrou para a polícia. Agora, se esse for mesmo Nolan, você pode estar se perguntando: por quê? Certo, por que as pessoas acreditaram nisso? Bem, o vídeo na verdade não mostra o rosto dele. Então por que as pessoas acham que é ele? O que isso está nos dizendo sobre o que aconteceu então? Então, deixe-me começar por aqui. Desde a última vez que falamos sobre esse caso, muita coisa aconteceu. Por exemplo, foi nesta semana que Nolan foi sepultado por sua família e amigos. O reverendo Al Sharpton oficiou a cerimônia. Tyler Perry aparentemente pagou pelo funeral. Sharpton fez um grande anúncio no funeral sobre a investigação. Vamos falar mais sobre isso em breve. Mas também sabemos que o FBI está envolvido, eles estão investigando essas supostas ameaças que foram feitas contra pessoas ligadas a esse caso. Os detalhes das supostas ameaças, seu conteúdo e destinatários ainda não foram divulgados, mas sabemos que o FBI está investigando essas ameaças. Quanto ao telefone, o telefone do Nolan, a família está com ele. Após afirmarem que dados podem ter sido apagados do telefone, anunciaram que ele será inspecionado por investigadores estaduais e especialistas da família. Tudo isso acontece enquanto há chance de um grande júri ser convocado para o caso. Isso segue em segundo plano. Ainda aguardamos os resultados das autópsias, certo? Os resultados da autópsia feita pelo Estado e da autópsia independente solicitada pela família de Nolan Wells. Tudo isso está acontecendo. Agora quero falar sobre o que acontece com este vídeo. Agora, eu disse que os resultados ainda não saíram, mas literalmente no momento desta gravação, acabamos de receber notícias de Ben Crump. Então, este é o advogado que representa a família de Nolan Wells, que haverá uma coletiva de imprensa amanhã, e eu vou ler exatamente o que está escrito. Isso é de um comunicado à imprensa. O advogado de renome nacional especializado em direitos civis e danos pessoais, Ben Crump, vai se juntar à família de Nolan Xavier Wells em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, na 117ª, a Convenção Nacional da NAACP. Crump vai anunciar os resultados preliminares de uma autópsia independente realizada em nome da família. Uau! Ok, então o vídeo, esse anúncio, vamos falar sobre isso. Quero chamar Chris McDonough. Ele é investigador de homicídios, diretor de relações com as forças de segurança e consultor investigativo da Cold Case Foundation. Chris, é sempre bom te ver. Obrigado por tirar um tempo. Isso aconteceu 5 minutos antes de entrarmos no ar. O fato de que eles vão ter o que estão alegando aqui, se isso for verdade, os resultados desse exame independente, eles tinham dito que o corpo de Nolan estava sendo enviado para Washington, D.C. Eles têm esses resultados. B, que eles vão anunciar esses resultados e que isso vai acontecer antes dos resultados do exame médico estadual serem divulgados. O que você acha? Bem, primeiro, Gessé, muito obrigado por me receber no seu programa. E então, com a família, obviamente, eles querem garantir que a investigação seja consistente com o que a investigação estadual e o escritório do médico legista do estado descobrirem. Provavelmente, essa seria uma das primeiras coisas que um patologista independente diria, certo? Isso está de acordo com os relatórios do médico legista do estado que vão ser, você sabe, divulgados ao público em algum momento? E se de fato não estiverem, então é claro que haverá outras interpretações dessas informações. E eles vão querer ter certeza de que o estado está ciente disso. E então eles vão pegar essas descobertas adicionais e confrontá-las com a investigação.
Quero dizer, esses seriam os passos lógicos aqui, certo? E então, claro, a partir desse ponto haverá uma decisão. Bem, que outros testes adicionais deveriam ser feitos? Que tipo de outras evidências deveriam, você sabe, ser analisadas? E se de fato houver uma anomalia na segunda autópsia, então, é claro, eles vão querer, você sabe, verificar esses pontos. Os investigadores do Estado vão garantir que isso esteja de acordo com as conclusões de ambas as autópsias como um todo. Então, certo, os resultados do exame médico do Estado não estão saindo porque eles estão esperando os resultados da toxicologia. Parece que essa autópsia independente não fez exames toxicológicos, já que não daria tempo de obter o resultado tão rápido. Me corrija se eu estiver errado. Mas fazer um anúncio como esse parece sugerir para você que pode haver evidências de crime, que havia algumas marcas ou algum trauma no corpo de Nolan Wells que indicariam que isso não foi apenas um caso de afogamento, mas algo mais. E eu sei que é complicado quando se fala em afogamento, né, ou possível afogamento, porque pode não haver marcas externas de alguém empurrando ele na água ou segurando ele embaixo ou algo desse tipo. Mas ao fazer um anúncio de que esses resultados vão ser divulgados, há algo que possamos deduzir disso? Bem, você sabe, ótimos pontos. A única coisa, obviamente, que pode ser determinada quase imediatamente são os achados microscópicos de, sabe, qualquer material presente nos pulmões. Se houver água ou fluido no corpo e ou nas vias aéreas, você também pode encontrar isso, sabe, em uma segunda autópsia, porque haverá evidências microscópicas disso. Então isso, em primeiro lugar, nos diz duas coisas. A primeira coisa que isso nos diz, se houver fluido, é que ele estava vivo. Ok, porque obviamente ele está inalando água nesse momento. Então agora, a segunda pergunta que pode ser respondida, ou pelo menos precisa ser respondida, é: quais são as circunstâncias, como você apontou, que o levaram a entrar naquela água? Existe alguma evidência de, você sabe, ação criminosa? Existe evidência de álcool ou de outras substâncias no sistema dele? E é aí que os laudos toxicológicos vão desempenhar um papel fundamental nisso, desde a primeira autópsia, porque é ali que vai estar a maior concentração dentro do sangue desse jovem. Certo, então vamos ver o que resulta disso. Obviamente, vamos fazer o nosso melhor para cobrir isso aqui no Sidebar. Eu até falei para minha equipe agora há pouco. Vamos nos preparar para isso. Vamos ver o que acontece. Deixe-me te perguntar sobre essas imagens que saíram. Então você tem essas imagens obtidas pelo TMZ, aparentemente gravadas na Horn Island, às 14h23 do dia 4 de julho. Ela teria sido mostrada ao escritório do xerife. Você pode ver no vídeo a câmera passando por esses barcos, pessoas, sabe, todos na água. E parece haver um homem em pé na parte de trás de um barco. E ele parece estar se abaixando, pegando alguma coisa. Você não consegue ver o rosto dele. Mas a pessoa que gravou esse vídeo acredita que era Nolan. Por quê? O homem aparentemente está usando um calção de banho que combina com a cor da sunga que Nolan estava usando naquela foto de 4 de julho que todo mundo já viu. É uma foto muito famosa, né? Uma foto infame. Essa é aquela com os amigos dele no barco. Se esse for o Nolan, esse vídeo aparentemente seria a última imagem conhecida dele antes de desaparecer e antes do corpo dele aparecer na praia poucos dias depois. O que mais chama sua atenção ao ver esse vídeo? Primeiro, o que mais me chama a atenção é que é uma prova de vida. E se de fato for ele, então sabemos que ele estava vivo naquela data e naquele horário, com base nos metadados que podem ser extraídos desse vídeo em particular. A segunda coisa que me chama a atenção é que você tem todos esses outros barcos ao redor dele naquele momento. Então isso significa que você também pode obter os dados de GPS em relação a esses outros indivíduos ao redor dele a partir desses outros barcos. Então isso agora o coloca em um local específico, em um momento específico. E isso também nos diz que, se de fato é ele, o que ele está pegando na parte de trás daquele barco? Então você tem todos os tipos de informações que pode extrair do fato de que ele pode estar se inclinando, pegando algo da caixa térmica, etc. Ou água. Ou quem sabe o que é essa substância. Mas agora uma investigação pode ser feita. Um investigador pode voltar e dizer: ok, quem era o dono desse barco?
o que tem nessa caixa térmica. E então você pode realmente rastrear isso até talvez outras atividades que aconteceram mais cedo no dia e depois correlacionar isso com possíveis outros resultados de toxicologia mais adiante. Se de fato fosse uma substância, talvez álcool ou algo assim, e nós não sabemos disso, certo, mas esse é o tipo de coisa que você pode obter a partir disso. Mas, mais importante ainda, você pode obter os metadados do GPS de todos os outros barcos ao redor dali. Você pode correlacionar isso ao local onde o corpo foi encontrado mais tarde e conectar os pontos. Como foi do ponto A? Como ele foi do ponto A ao ponto Z? É isso que estamos tentando montar nesse quebra-cabeça. Novamente, o vídeo foi gravado às 14h23, certo? Crump disse. Ben Crump disse que Nolan foi visto pela última vez na ilha às 15 horas. Eu não vi nenhum relato que contradiga isso. Parece que 15 horas é o horário que estamos ouvindo. Mas, novamente, algo pode mudar. E acreditamos que o barco saiu por volta das 16h31. Então há uma janela de cerca de 2 horas entre esse vídeo e quando o barco aparentemente saiu sem ele. Outra coisa, porém, esse vídeo parece mostrar Nolan em um barco. É o mesmo barco em que os amigos dele estavam. Você sabe, a infame foto de 4 de julho mostra ele com os amigos em um barco. Essas imagens parecem ser talvez de um barco diferente, talvez com outras pessoas. O que você acha? Eu não sei ao certo, mas estou só pensando. Não, esse é um ótimo ponto, porque isso é obviamente uma das coisas que você gostaria de comparar em relação a esse vídeo. Sabe, você pode olhar para a estrutura do barco, dá para identificar o fabricante do barco e todos esses outros detalhes. E então, outra coisa que isso mostraria, vamos supor que essa nova autópsia traga, sabe, evidências de trauma, hipoteticamente, certo? Existem lesões de defesa, lesões no pescoço, lesões internas, porque sempre que alguém entra na água, sabe, há escoriações e movimentos ou ferimentos que ocorrem por causa do movimento, do potencial que isso traz por si só, certo? Então você também pode dizer, ei, espere um minuto, neste vídeo em particular, não estamos vendo nenhuma evidência, digamos, desse tipo de ferimento. Certo. Então isso também é algo a se considerar, sabe, com bastante atenção, se de fato essa é uma evidência viável que apareceu agora. Também penso que ao verem esse vídeo divulgado, as pessoas podem pensar: essa pessoa achou importante a ponto de ir ao departamento do xerife. Parabéns a ela por isso. Tipo, eles veem essa tomada panorâmica ampla e pensam: meu Deus, olha só, eles descobriram. Isso me faz pensar se outras pessoas agora vão ter imagens e olhar para trás e pensar: talvez eu também tenha alguma coisa. Ótimo ponto. Com certeza. O departamento do xerife pediu fotos e vídeos brutos daquele dia, o que me fez pensar nisso. E isso obviamente vai, sabe, de novo, isso vai colocar tudo de volta na coluna de prova de vida. Sabemos que esse jovem está apenas aproveitando uma celebração do 4 de julho e que não há nada, sabe, nada acontecendo aqui, certo? Nada suspeito. Então pode ir para qualquer lado. Se essas dinâmicas mudaram, então o que mudou entre aquele vídeo e onde o corpo dele foi encontrado? E isso vai fazer com que os investigadores analisem esse tipo de evidência com muito mais rigor, muito mais atenção. Também quero te perguntar outra coisa sobre isso, porque outros acontecimentos importantes surgiram após esse funeral, além de ter sido muito comovente ouvir a família do Nolan falando sobre ele e sobre como é não tê-lo mais. Pensar que ele era atleta, tinha ambições de jogar na NFL e era exemplo para os irmãos. Ele era realmente um jovem incrível e o quanto isso é uma tragédia. Mas esse funeral, que aconteceu no dia 20 de julho na Center Point Church em Ocean Springs, no Mississippi, reuniu centenas de pessoas. Al Sharpton fez um grande anúncio de que ele e o ator Tyler Perry, cada um deles, ofereceu aparentemente $50 mil por informações que levem a uma possível condenação ou, novamente, informações sobre o que aconteceu com Nolan Wells. Então estamos falando de $100 mil no total, $100 mil no total para quem se apresentar. Foi isso que ele disse no funeral. Já que o Mississippi é tão especial, eu não estou apenas dizendo que não queremos nada. Eu quero dizer bem aqui agora.
E eu estou inspirado por quem nos acusou disso. Que eu quero oferecer, em nome da National Action Network e de mim mesmo, uma recompensa de $50 mil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu quero oferecer uma recompensa de $50 mil para qualquer pessoa que possa fornecer informações que levem à prisão e condenação no caso do que aconteceu. Ele não estava naquela ilha sozinho. Alguém viu algo e sabe de alguma coisa. Então, eu não vim para ganhar dinheiro, eu vim para doar dinheiro. Levante-se e diga a verdade. Seja o que for, bom ou ruim, não vamos prejulgar, mas não podemos encerrar até sabermos todos os fatos. Deixe-me dizer para Cristine e Elmo, antes de fazermos a oração de encomendação e acompanharmos a família para fora, acabei de receber uma mensagem. Cristine e Elmo, vocês sabem disso? Tyler Perry disse que vai pagar pelo funeral. Ele também, ele deve estar assistindo porque disse, eu vou igualar sua oferta e oferecer mais $50 mil, mais. Então nós estamos oferecendo $100 mil para qualquer pessoa que se apresentar. Nós só queremos a verdade, só isso. Cris, uma recompensa de $100 mil é bastante significativa. Como isso afeta a investigação? Isso complica de alguma forma para os investigadores? Infelizmente, sabe? Isso pode ser positivo ou negativo em um caso como esse, porque o tipo de informação que você gostaria que viesse à tona provavelmente vai ser de um escopo muito restrito. Em relação a isso, se for, sabe, algum tipo de crime de qualquer forma. As pessoas que vão falar provavelmente não vão ser motivadas pela recompensa. No entanto, existe uma segunda camada em investigações como essa, de pessoas que estão, sabe, pensando, como você disse antes, elas têm um vídeo, sabe? E só não quiseram entregar ainda porque não tinham certeza, ou etc. Uma recompensa pode motivar esse tipo de pessoa a se apresentar e dizer: ei, eu não sabia se isso estava relacionado. Desculpe por ter guardado isso por tanto tempo, mas aqui está. Então, nesse sentido, um fundo de recompensa pode ser muito benéfico. Mas na maioria dos casos em que já trabalhei, para ser sincero, fundos de recompensa não tiveram resultados realmente positivos. Sim, e sempre há uma infinidade, sempre existe o potencial de desinformação, informações falsas em casos de grande repercussão. Já que estou falando com você, posso perguntar sobre o celular do Nolan? Acho que isso pode ser uma evidência interessante. Nolan não estava com seu celular e discutiu-se o motivo disso. Sabe, ouvimos que se ele entrasse na água salgada, seria normal deixar o celular, como outros fazem. Mas, por outro lado, se ele estivesse indo sozinho para conversar, possivelmente com uma moça, por que ele não levaria o celular com ele? Sabemos que, segundo relatos, o celular estava com os amigos dele, a família o recuperou e achou o app Life 360. Foi alegado que dados foram apagados do aparelho. Segundo Ben Crump, uma inspeção conjunta do celular será feita por peritos da família e investigadores do estado. Você tem alguma preocupação sobre isso? Sim, sabe, o celular é um elemento de prova muito interessante deixada por esse jovem. Sabe, porque você pode argumentar como você disse que, sabe, você está comemorando na água. Então, é claro que você vai querer deixar esse aparelho, sabe, longe de qualquer fonte de água, de qualquer tipo. Por outro lado, há uma mudança de comportamento aqui. Você tem um jovem que sai, possivelmente, segundo relatos, com uma moça e depois simplesmente desaparece, certo? E por que ele deixaria o telefone no barco se, de fato, ele deveria sair naquele barco em algum momento? E depois, mais tarde, descobrem que ele não aparece e é dado como desaparecido, mas o telefone dele está lá no barco. Os investigadores vão conseguir determinar rapidamente, sabe? Não só as coordenadas de GPS e, claro, todo o rastro de dados que eles vão obter daquele telefone.
Mas aí, quando você conecta isso com o aspecto comportamental, porque esse é o outro lado desse caso como um todo. Sempre que você tem um mistério como esse, especialmente envolvendo água, isso realmente se transforma em qual é a rotina desse garoto. Como sabe esse jovem, como ele age? Ele costuma sair com todos os amigos? A resposta é sim. Ele se interessa por garotas? Graças a Deus, tudo bem, essa parte da vida dele está funcionando. Ele tem sucesso no ensino médio, sabe, no futebol e assim por diante. E esse é o tipo de garoto que você pensa, sabe? Esse é uma vítima de risco muito baixo. Esse é um jovem de risco muito baixo. Então, você começa a analisar os fatores de risco que um suspeito ou alguém que quisesse lhe fazer mal assumiria. Será que ele chega nessa ilha com essa moça e tem alguém lá que simplesmente não gosta dele? Talvez porque a questão racial esteja envolvida aqui, certo? E eles entram em uma briga e ele acaba caindo na água e em seguida se afoga. Sabe, talvez ele esteja inconsciente. E é aqui que a segunda autópsia será muito importante para ver se há algum tipo de evidência física no corpo dele. Ou seja, ferimentos de defesa, etc., lesões na cabeça, o que chamamos de hematoma subdural, sabe, sangramentos internos no corpo em si. E isso por si só vai nos dizer se de fato pode ter havido algum tipo de altercação. E esse é o tipo de evidência que você gostaria de procurar encontrar, o que afastaria a hipótese de acidente e apontaria para algo potencialmente mais suspeito. E, de acordo com Ben Crump, durante uma coletiva de imprensa na semana passada, o promotor aparentemente disse a ele que, uma vez que essa investigação esteja concluída, o caso pode ser apresentado a um grande júri para possíveis acusações criminais. E em que termos isso ocorreria? Ainda não saberíamos, certo? Pode ser, digamos, uma possível acusação de homicídio, pode ser algo relacionado à investigação, alguém não fornecendo informações precisas para as autoridades. Talvez seja adulteração de provas. O que você quer dizer? O que você acha dessa possibilidade de o caso ser apresentado a um grande júri? Bem, tudo é sempre possível. E se de fato você sabe, a investigação começar a apontar para, olha, a linha do tempo, os depoimentos das testemunhas, muitas dessas informações não estão batendo. Eu tive um caso uma vez em que um cara desapareceu de um barco e encontramos um pó no barco, que era de um extintor de incêndio. E nós descobrimos mais tarde, durante a investigação, que o indivíduo estava nos contando mentiras e conseguimos determinar isso. Na verdade, ele tinha acionado o extintor de incêndio contra a vítima. E que houve uma grande briga nesse barco. Uma pessoa caiu na água e uma pessoa voltou. E seria esse tipo de situação? Houve uma briga? Ou mesmo se alguém estava brincando, sabe, como as crianças fazem, como os jovens fazem hoje em dia, e ele se machucou e eles o deixaram ele na água. Bem, essa claramente é uma informação que você gostaria de confirmar. Então, ainda há muita informação que precisa ser obtida. Na minha opinião, a investigação ainda estaria em andamento. Mas sim, um grande júri pode apresentar acusação de cumplicidade após o fato. Ou, você sabe, outras acusações como homicídio culposo ou algo nesse sentido. Nós simplesmente ainda não sabemos. Vamos aguardar os resultados preliminares da autópsia independente amanhã. Chris McDonough, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Obrigado, Jesse. Agradeço demais. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir no Peacock da NBC. Para me seguir, X e Instagram, meu principal programa, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, 11h da manhã, leste. Até a próxima. Tchau.